queria dizer que nesses anos eu era considerada uma artista multimídia, como muitos artistas da minha geração. Artista multimídia quer dizer um artista que se interessava pelos novos meios. Novos meios na época eram meios de reprodução industrial, não eram meios tradicionais. E eu vinha de uma formação de pintura, onde eu progredi, fiz diversas mudanças, tinha sido não só aluna influenciada pelo ensino da faculdade, mas também pelo ensino do Iberê Camargo. Eu mudei diversas vezes de casca até me tornar essa artista multimídia que apareceu no final dos anos 60 e dura até hoje, sempre interessada na natureza da imagem, na política das imagens, especialmente da imagem que quer se aproximar da imagem real. O convívio era muito diferente nesse período, porque os artistas sobrevivíamos e vivíamos do ensino. Tá? Não havia mercado de arte, nós éramos totalmente contra museus, com exceção do MAC, museus, galerias e o mercado de arte, que era muito incipiente nessa época. Então, a história do vídeo arte vem por aí. O MAC era uma instituição sempre aberta, os artistas não precisavam marcar hora, a gente entrava na hora que queria, entrava na sala do diretor, tomava café, mostrava o seu trabalho, e conversava e ajudava. Então, o que acontecia é que a cena internacional já mostrava muitas experimentações de vídeos de artistas e a gente tinha contato, mas eram todos uma experimentação de linguagem forte. Tá? Então, que o tempo era propositalmente repetitivo, cansativo. E o Zanini tinha um contato muito grande com essa cena. Então, ele foi diversas vezes chamado a organizar os artistas para participar de exposições no exterior e a gente não conseguia, porque não tinha acesso a equipamento. Quando o Zanini comprou o equipamento de vídeo, chamou a Cacilda Teixeira da Costa e a Marília Savoia para ajudá-lo, se formou como que uma tendinha, assim, um lugar naquele MAC, que era no edifício da Bienal, para chamar os artistas para experimentarem com um novo meio. Claro que chamou artistas que tinham repertório, né? Tinham repertório para saber o que queriam realizar. Mas era tudo muito, não vou chamar de precário, era tudo muito básico, assim. Os vídeos não podiam ser editados, tinham que ser feitos, tinha que se ensaiar aquilo como uma cena que tinha começo, meio e fim e se acabou. Então, esses vídeos meus e de outros artistas que estão aqui foram resultado, a seleção feita depois de muitas tentativas. A gente agendava a presença no museu, naquele lugar onde tinha uma câmera fixa, assim, e a gente podia realizar uma performance ou uma cena, ou um processo que a gente queria. Os meus vídeos em particular, não vou falar dos outros, tem muito a carga da minha atividade gráfica, porque eu trouxe completamente quase a minha mesa de trabalho, sabe? Então, eu trouxe recursos gráficos para fazer os vídeos. A minha própria mão, fita adesiva, letra 7, que eram as letras adesivas. Então, era uma temporalização, dar tempo àquela atividade. É um reconhecimento. É o meu dedo explorando as margens daquele retângulo. Então, as margens e as diagonais, a mediana, ou seja, é minha experiência primeira.
um meio que eu não tinha usado. Né? Então eu tinha que conhecer e eu usei minha própria mão para percorrer a superfície. Nesse momento eu estava muito envolvida com a invenção. Era pura experimentação, puro foco assim na linguagem que a gente precisava entender. Esse artifício, eu trouxe a palavra artifício feita de um processo chamado letra 7, que eram letras transferidas. Ou seja, primeiro eu armei uma espécie de cama com o durex já previamente cortado e depois por cima botei a palavra artifício. E a cena era pelar. O artifício era o próprio artifício que eu criei para fazer essa sequência, essa ação. Eu achei que era uma palavra impregnada de significados. E a ação que eu ia fazer também era um artifício. Eu achei que tudo isso contribuía para o significado que eu queria passar. Preocupada com a natureza da imagem e com a inclusão do tempo. Essas eram dimensões muito novas para mim. Eu tinha que incluir no trabalho uma espécie de janela, como a gente concebe a imagem também, né? O mínimo possível de espaço para que se vê o que está por detrás, mas propositalmente não se devia entender o que estava acontecendo atrás. Mas era papelão preto, era uma coisa assim gráfica que eu... Não todos os artistas faziam assim, mas eu fazia assim porque eram meus recursos. Eu explico que eu ensinava gravura nas duas faculdades nesse momento e introduzia o offset. O offset junto com a litografia em pedra, que era mais tradicional. Então, o que eu faço aqui é simplesmente gravar uma chapa fotográfica com a silhueta de um revólver e o filme é toda a revelação até colocar a tinta e a pistola aparecer. Estamos falando sempre no tempo da ditadura, tá? Então as manifestações podiam ser desse grau de afastamento. Né? Primeiros vídeos são de natureza de metalinguagem, ou seja, eu estou querendo entender o meio e estou tateando o meio. Mas esse não, esse tem uma intenção simples, direta e conectada com muitas outras produções gráficas que eu tinha no período em que esse revólver aparece de muitas maneiras. Essa é uma versão vídeo.